Oiê! Eu sou a Júlia e esse é o primeiro episódio de 2023 do podcast História Alternativa. Neste episódio, as coisas vão acontecer de um jeito diferente. 4 professores, cada um de uma área do conhecimento, irão compartilhar com você um pouquinho da sua profissão. Ao longo do mês de janeiro, o podcast receberá vários convidados que contarão suas experiências profissionais. Além de te ajudar a estudar para conseguir a tão sonhada vaga na faculdade, o História Alternativa te ajuda a entender sobre o seu curso e o mercado de trabalho, para que você tenha segurança na hora de decidir qual caminho seguir. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada! Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Hoje, os entrevistados serão Yara, Igor, Madu e Vitor. Professores, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Professora Madu, por favor, se apresente. Em seguida, vou pedir que responda as seguintes perguntas. Primeira pergunta: há quanto tempo você trabalha nessa área? Segunda pergunta: quando se lembra do momento em que quis se tornar professora de história, sente que você escolheu essa profissão ou que foi escolhida? Como foi para você? Terceira pergunta: em que áreas uma pessoa formada em história pode atuar e como é a rotina na sua área? Quarta pergunta: a que regras você precisa respeitar em sua profissão? Quinta pergunta: para você, quais são as vantagens e as desvantagens dessa profissão? Sexta pergunta: você entende que a sua profissão recebe a valorização necessária? Ou seja, a remuneração e o reconhecimento que você recebe são compatíveis com o trabalho que você desempenha? Sétima pergunta: se alguém que pretende seguir o mesmo caminho estiver te ouvindo agora, que mensagem você gostaria de deixar? Meu nome é Madu, eu tenho 22 anos, eu sou formada em História, inclusive fiz o meu curso junto com a Júlia, a gente acabou em 2021. Trabalho como professora no estado de São Paulo, numa cidade bem de interior, assim, que se chama Serrana, próximo a Ribeirão Preto. Eu trabalho como professora tem 1 ano, eu abri meu contrato como categoria O no início do ano de 2022. Então eu tô naquela fase de muita aprendizagem, de muita evolução profissional. Eu acho que ambas as coisas, porque quando eu era criança, quando eu era bem pirralha, ser professora não era uma coisa que eu queria. Porém, com 15 anos eu conheci um professor incrível de história, o nome dele é Fabinho. Ele me deu aula no Época, aqui em Serrana, e todas as discussões que ele levava para a sala de aula, todas as curiosidades, isso me deixou muito impressionada. E eu peguei gosto, pela disciplina, por história. Ele também me dava aulas de sociologia e eu achava incrível. Era uma área que eu
tipo, eu falei assim, nossa, eu quero seguir, né? Eu me encontrei com aquilo. Porém, eu não queria ser professora, eu não queria trabalhar como docente, porque eu não queria enfrentar todas as questões que os professores enfrentam no dia a dia, né? E isso ficou dos meus 14, 15 anos até os 17, quando eu tive que mudar da escola particular para a escola estadual, né? Inclusive foi no Neuza Maria do Bem, aqui em Serrana também. E eu conheci profissionais incríveis do estado. Eram professores que davam a alma, o sangue, o suor e as lágrimas, né, pelas criaturinhas divinas. E eu achava aquilo tão incrível. E a gente não tinha professor de história, porque a professora, ela tinha se aposentado e eles não colocaram ninguém para substituir. E a gente estava em ano de vestibular. Foi aí que minhas amigas e eu decidimos, né, montar um grupo aí de aulinhas de estudo sobre história, e eu montava as aulinhas e explicava as outras também, e eu peguei gosto pela coisa, então acho que eu escolhi e também fui escolhida, porque não é uma coisa que eu planejei, sabe? É uma coisa que aconteceu, eu peguei gosto porque as circunstâncias também, né, me levaram a isso. Bom, gente, a profissão de historiador no Brasil não existia até 2020, se eu não me engano, né? Foi uma luta para que ela passasse a existir, enfim. Porém, diferente do que muitos imaginam, um professor ele não precisa ficar somente na sala de aula. Existem várias outras coisas que um historiador, que um professor de história pode fazer, né, na sua vida profissional, na sua carreira. Eu separei alguns que eu acho mais interessante. A primeira delas, e que eu realmente amo isso no meu estágio, eu adorei, eu gostaria muito de trabalhar nessa área em algum momento da minha vida, que é a curadoria em museus, né, onde a pessoa, ela cuida, né, do acervo do museu, ela coloca no catálogo, cuida da preservação, né? Ela faz a pesquisa histórica sobre o acervo e é interessantíssimo. Os bastidores de um museu são incríveis, a exposição é só uma parte do museu, né? E por trás de tudo aquilo existe o historiador, existe esse trampo, é muito legal mesmo. A segunda delas, né, que é a docência. Se você tiver aí uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e tudo mais, você pode lecionar em universidades, por exemplo, e também tem a docência na educação básica, que é onde eu me encontro no momento da minha vida, né, nesse momento da minha vida. Ambos, assim, eu nunca dei aula numa universidade, mas eu acredito que deva ser muito legal você aprofundar ainda mais, né, todos os conteúdos e tudo mais. Mas a educação básica também é incrível, é muito legal. O profissional da história, né, o historiador, ele também pode trabalhar na área de pesquisa, apesar de ser super, hiper, mega desvalorizada aqui no nosso país, não só nessa área, né, mas em várias outras. E também é interessantíssimo, né, você pega um tema e, enfim, entre aspas, corre atrás daqueles vestígios. É o que a gente faz no famigerado TCC, é o que a gente faz no doutorado, no mestrado, e poder trabalhar com isso deve ser incrível, né? Apesar de toda a desvalorização que sofre, né? Cortes de bolsas e tudo mais. É crítica a situação do pesquisador aqui no Brasil, porém, é uma possibilidade de carreira aí dentro dessa área. Outro caminho que nós, profissionais da história, né, podemos seguir é a questão de agências de turismo, gente, né? A gente pode montar destinos históricos e culturais, a gente pode montar roteiros de viagem especializados em, né, cidades históricas, passeios históricos, por exemplo. A gente pode fazer um turismo gigantesco no Centro Histórico de Ouro Preto. É um grande exemplo disso, né? Os museus, né? Todos os centros históricos, a questão do patrimônio cultural, né? Que é um outro caminho que a gente pode seguir também. A gente pode trabalhar em institutos de resgate, né? De memória histórica.
A gente pode trabalhar em institutos de preservação do patrimônio cultural, e isso daí também entra com pesquisa, e a gente pode fazer a curadoria dessas coisas, a gente pode, enfim, fazer tudo isso para que justifique um possível tombamento e a possível preservação, a questão da legislação e tudo mais. Outro lugar assim que a gente também pode trabalhar são nos arquivos públicos, certo? Na parte da gestão, da conservação, da análise e da disponibilização desse acervo, né, desse arquivo para o público. O historiador tem todo esse trabalho, os arquivos também servem para pesquisa e tudo mais, então tá tudo aí uma coisinha ligadinha na outra, mas são áreas diferentes, né? Apesar de estarem relacionados, são trabalhos diferentes, são trampos diferentes. Por último, né, o que eu separei aqui para falar um pouquinho é a questão de que a gente também pode trabalhar em produções artísticas, como filmes, novelas e produções teatrais, né? Porque quando a gente tem uma produção histórica, a gente precisa de um apoio, né, histórico para fazer a vestimenta, para fazer a ambientação, né? Enfim, para ajudar na construção desse roteiro. E que também é muito legal, mas eu acho que assim, a minoria esmagadora tende para esse lado, né? Mas eu acho super, hiper interessante. Então, as regras são de qualquer trabalho, né? Cumprir os nossos horários, cumprir os nossos prazos, fazer os nossos diários de sala, chamada, registro de aula, apontamento de ATPC. Inclusive, a minha coordenadora quase me enforca quando eu atraso. Atrasa sim, que é bem complicado, né? Tem que apontar todos e eu fico meio confusa. A gente tem que manter uma ética profissional dentro da sala de aula, com as criaturinhas divinas, tentar não perder nosso réu primário, aquelas. Brincadeira, gente. E cumprir os nossos horários certinhos, né? Chegar na hora certa, ir embora na hora certa, enfim, todas essas coisas. A gente tem uma regra sobre as faltas, né, justificadas, os atestados médicos e tudo mais. E é basicamente isso, gente, como de qualquer outro emprego. Obviamente que com suas particularidades, porém nessas burocracias, né? Então, Júlia, a maior vantagem, com certeza, é o carinho dos meninos, né? O carinho das criaturas divinas, a confiança e a amizade que eles constroem com a gente durante todo o ano letivo. Isso é incrível. Eles confiam em você, eles veem você como uma parte da família, como um amigo, sabe? E qualquer problema que eles possam ter, eles vêm contar pra gente, ou se eles, enfim, sabem de alguma fofoca, eles vêm contar pra gente. Se acontece alguma coisa na vida deles, eles vêm contar pra gente, sabe? Então essa confiança é incrível, essa amizade é incrível, o carinho que eles têm, né, pelo professor é incrível. Isso daí é uma coisa, assim, inenarrável, sabe? É um sentimento inexplicável. Então, agora falando de uma vantagem um pouquinho mais burocrática, eu acho que a questão dos acúmulos de cargo são muito interessantes para o docente, né? Porque, por exemplo, se você passa num processo seletivo ou num concurso público numa prefeitura, você não precisa deixar necessariamente o seu cargo no Estado. Você pode acumular os dois e eu acho isso muito bacana. Se você é efetivo, melhor ainda, porque você vai ter a estabilidade que o Estado e que a prefeitura te proporciona, certo? Então, assim, eu acho muito interessante essa questão. Outra vantagem que eu acho sensacional é sempre a troca de conhecimento nas relações que você constrói dentro de uma escola, sendo um profissional da educação, porque você consegue trocar pensamentos, você consegue trocar conhecimento com as suas criaturinhas divinas. Às vezes eles falam umas coisas assim que explodem a nossa cabeça e que nem a gente tinha percebido, sabe? Eles são muito incríveis. É uma troca assim de conhecimento gigantesco. Além de ter essa troca com essas criaturinhas, a gente consegue ter trocas com os nossos colegas profissionais também. E é muito bacana.
As relações que a gente constrói dentro de uma escola são incríveis, são magníficas. Então, é uma profissão que você está em constante aprendizagem, você aprende o tempo todo, você evolui o tempo todo, seja uma evolução como pessoa ou seja uma evolução como profissional. Eu trabalho nessa área tem 1 ano e o tanto que eu aprendi não está escrito. Assim, é incrível, é sensacional. Eu dei um salto, assim, muito alto. E eu não falo sobre a desvantagem só por parte do profissional de história, mas sim sobre todos os educadores desse país. É um desabafo, porque é a desvalorização, gente. E eu não digo desvalorização apenas no sentido de remuneração, que obviamente deveria ser muito maior do que realmente é, porém isso não é o que mais afeta, pelo menos não para mim, certo? O que mexe muito com a gente é a desvalorização da educação, o sucateamento da educação, é a agressão física, psicológica, verbal que a gente sofre constantemente. Principalmente nos últimos anos, o professor ele tem sido visto como um grande inimigo. A gente tem sido exposto a todo momento. Teve um tempo atrás, com vários casos de professores sendo gravados, né? Assim, por bobeira, sabe? Por questões políticas e que nem tinha nada a ver com a aula. Principalmente os professores aí de história, sociologia e tudo mais. Uma desvantagem, e eu falo isso como um desabafo, é a desvalorização do docente no nosso país. Não só do docente, mas da educação, né? Tanto o profissional quanto a profissão são super desvalorizadas aqui nesse país. E eu não digo somente no sentido da remuneração, que a remuneração, assim, é o último dos casos. Eu não tenho problema nenhum em falar, mas dá para tirar aí os 4 mil e pouquinho. Não é o ideal para nossa profissão e pro tanto que a gente trabalha, porque a gente trabalha paca, né? A gente trabalha muito, a gente traz trabalho para casa, a gente trabalha final de semana, a gente trabalha na escola, porque o nosso trabalho não é só dar aula, a gente monta plano de aula, a gente estuda, a gente prepara material, né? A gente prepara a prova, a gente corrige. Enfim, o trabalho do professor não acaba na sala de aula. É uma carga super, hiper pesada. É uma carga muito cansativa, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O trabalho, né, a profissão tem altos índices de transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e síndrome de pânico, porque é realmente muito pesado. E a gente sofre inúmeras agressões por parte de discente, por parte dos pais desses discentes, por parte também do governo, né? Por parte do administrativo aí, do Estado e tudo mais. Porque a gente tem que lidar com o sucateamento da educação no Brasil, que não é pouca. Como já dizia Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E esse projeto tá com tudo, então o sucateamento é muito grande. Isso deixa a gente muito triste. Isso daí deixa a gente exausto, desmotivados. Enfim. Outra questão também é a falta de recurso, né, gente? Porque às vezes a gente tem que trabalhar com dinheiro do nosso próprio bolso. Às vezes a gente paga para trabalhar. Já aconteceu, né? Por exemplo, assim, e o material deles pedem, viu, gente? O material deles pedem. Se a gente quer trabalhar com um documentário, com alguma música, ou a gente baixa, aqui na nossa casa leva o pendrive, que é uma solução, ou a gente tem que usar o nosso 4G, né? Já aconteceu de eu usar meu plano mensal inteiro tentando fazer uma atividade diferente com as crianças. Às vezes já teve casos de a gente ter que comprar cartolina, porque faltava na escola. Isso não é uma culpa da gestão, não tô falando da gestão da escola de jeito nenhum, mas às vezes falta, né? Não é tudo que dá para fazer dentro de uma escola, ainda mais se for uma escola de uma comunidade mais periférica e tudo mais. E lembrando que o material cobra, né? O material do Estado cobra
algumas atividades assim que tá fora de realidade, por falta de recurso. Por isso que eu fico muito chateada com alguns comentários, né, que também entra nessa desvalorização da profissão e da educação e do profissional, que são alguns comentários horrorosos que alguns colegas meus, amigos meus e eu somos obrigados a ouvir a todo momento. A gente já ouviu que professor tem que apanhar de aluno, que o que acontece muito. Vira e mexe tem notícia de aluno dando tesourada em professor, cadeirada, agredindo verbalmente. Inclusive eu já fui agredida verbalmente por alguns pouquíssimos discentes, mas ainda assim acontece. Por todos esses motivos, eu acredito que o profissional da minha área não seja valorizado como deveria ser. O historiador tem um papel muito importante de interpretação e compreensão do nosso presente. Politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando, culturalmente falando, a gente é assim porque alguma coisa aconteceu no nosso passado. E esse trabalho do historiador, né, do pesquisador de história, do profissional que trabalha em museus, em arquivos, do professor de história, é super importante por conta desse resgate. E todo esse trabalho não tem o devido valor. Como educadora, eu acredito também que a área não está sendo valorizada como devia ser. Exatamente por toda essa pressão que a gente sofre, por todas essas questões que a gente carrega nas costas, e é muito complicado, sabe? A gente recebe agressões. Já ouvi frases, amigos meus já ouviram frases do tipo: professor tem que apanhar de aluno, professor tem que ganhar mixaria mesmo, porque eles não fazem quase nada, só dar aula. Então tem essa construção de valorização no nosso país muito grande nessa área da educação. É super, hiper difícil, apesar de todas as coisas boas que essa profissão traz pra gente, sabe? E essa desvalorização, repito aqui, a remuneração, apesar de não ser a adequada, né, o ideal, é o menor dos nossos problemas, né? Pelo menos por agora, pelo menos nesse momento, certo? Obviamente que a gente deve lutar por melhores condições de trabalho, por melhores remunerações, porque a remuneração incentiva muito o trabalhador, né? Não tô falando que tá bom, mas também, na minha concepção, na minha visão, é o menor dos problemas, certo? Serviu mais como um desabafo mesmo, desse sucateamento que a educação tem, dessa agressão que a educação e que os profissionais da educação sofrem por parte do Estado e por parte de alguns civis, também por parte de alguns estudantes e comunidades escolares, pessoas, né, no geral, e até mesmo quem não faz parte de uma comunidade escolar, principalmente do Estado. E é muito importante que a gente tenha em mente que a gente não leve pro coração, tipo, você vai ser professor, você vai morrer de fome, e que não sei o quê. Isso também não é verdade, apesar de o salário não ser o ideal, não é uma coisa que, sou professora, vou morrer de fome, e que não sei o quê. Também não é bem por aí, ok? Assim, então, apesar de tudo isso, é uma profissão incrível, é uma profissão que a gente aproveita muito, para quem gosta, para quem se identifica, é uma jornada sensacional. Assim, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, apesar de tudo, é uma jornada que é muito rica. E um recado que eu deixo para alguém, né, que queira seguir essa carreira, que queira seguir como historiador, como professor de história, parabéns e obrigado. Parabéns e obrigada por acreditar que a educação muda vidas, né? Por não desistir desses jovens incríveis que temos nesse Brasil de meu Deus. Que eu desejo muita força e muito amor para vocês, porque para você escolher uma profissão dessas, tem que ter muito amor no coração.
Sério mesmo, tem que ter um amor, assim, gigantesco, porque você vai estar lidando com vidas, sabe? Você vai estar lidando com pessoas que estão ali, que confiam em você, apesar de tudo. E saibam que se vocês escolherem, né, seguir essa carreira, vocês serão espelho para muitos jovens, para muitas criaturinhas divinas, né? Assim como os meus professores que me incentivaram, os professores que me deixaram de olhinho brilhando, foram espelhos para mim, certo? Então, assim, é uma relação muito incrível. É uma coisa, assim, muito, muito intensa, muito forte. É um sentimento muito forte. É uma profissão que exige muito exercício de paciência, empatia, dedicação, organização e de evolução, tanto como pessoa como profissional. É uma profissão muito gostosa, é uma profissão muito incrível. E se me perguntarem se eu me arrependo de ter escolhido seguir esse caminho, eu não me arrependo de nada. Nem de ter feito o curso e nem de ter escolhido a docência como caminho profissional. É uma coisa que eu não quero deixar nunca na minha vida. Apesar de todas as dificuldades que eu tive esse ano, de todos os desafios, eu não mudaria nada nas minhas escolhas. Madu, muito obrigada. Agora, vou pedir que o professor Vitor se apresente e responda as mesmas perguntas. Meu nome é Vitor Proença, eu tenho 29 anos. Atualmente eu sou professor do ensino médio das escolas públicas do estado de São Paulo. Eu fiz a graduação de licenciatura em Química, né? E finalizei a graduação no final de 2020. Durante a graduação eu fiz parte de um cursinho pré-vestibular por um ano, né? Na universidade em que eu estudava. Esse foi meu primeiro contato com a docência, né? Eu também realizei 2 estágios obrigatórios acompanhando aulas de Química do ensino médio. Foi então que eu tomei mais contato com o dia a dia do professor na sala de aula. Eu comecei a trabalhar como professor mesmo no início de 2021 e agora no final de 2022 fez 2 anos de atuação como professor. A escolha da profissão, né, ou a graduação, eu escolhi por identificação com a matéria na época do meu ensino médio. Eu sempre tive muita curiosidade, gostei de estar presente dentro da sala de aula, assistir às aulas de todas as matérias. E eu não tinha nenhuma escolha de carreira ainda na época, nenhuma decisão assim, de nenhuma carreira que eu gostaria de atuar. Então eu comecei a ter afinidade para algumas áreas do meu ensino médio, como filosofia e a química, né? E ao longo daqueles 3 anos eu acabei optando por fazer a graduação em química, quando eu estava no último ano do ensino médio. Eu optei pela licenciatura por não saber muito bem como era o dia a dia do trabalho de um bacharel em química, né? E eu já conhecia também a rotina dos professores. Então, para atuar como professor nas escolas de ensino médio, particulares ou públicas, o professor ele tem a necessidade de ter um diploma específico, né, de licenciatura ou bacharelado em química. Tá? O bacharelado e o licenciado também podem trabalhar em escolas técnicas de química. Para atuar como químico é necessário estar inscrito no órgão de classe, o CRQ, que é o Certificado Regional de Química, tá? Que cuida da atuação de seus membros, fiscalizando e dando as diretrizes da atuação do profissional da química. No âmbito nacional também existe o CFQ, Conselho Federal de Química, que se comunica com os CRQs, fiscalizando-os e atuando consultivamente.
Ele vai apontar os limites, esses órgãos, da atuação de cada profissional da química, vai fiscalizar a atuação e também reúne dados a respeito da atividade de química no Brasil. Então, dentro da escala das atividades de química, o bacharel e os licenciados têm as atribuições iguais. Então, existem algumas funções que, dentro de uma lista, o bacharel e o licenciado eles podem fazer atuando de maneira igual, podendo ambos atuar em indústrias também. Já dentro da classe dos profissionais de química, tem outros profissionais, como os técnicos em química, que têm uma atuação menor do que os químicos licenciados e bacharéis. E, por outro lado, os engenheiros químicos têm uma lista de atuações profissionais maiores que os bacharéis e licenciados em química, por causa da formação de cada profissional. Em resumo, o bacharel licenciado, se for atuar como químico, precisa respeitar as suas atribuições previstas pelos conselhos de química e as legislações do Brasil, em âmbito federal, estadual e municipal. O professor, se ele for atuar em uma rede oficial de ensino, são as escolas de ensino médio, regulares, cursos técnicos, ele não precisa exatamente estar associado ao CRQ, abrir uma carteirinha no CRQ, mas ele tem que respeitar os documentos que baseiam a educação brasileira, como as bases curriculares nacionais, entre outros, que tem o conteúdo a ser ensinado em toda a educação básica do Brasil. A rotina de um professor profissional é preparação de material para as aulas, correção de trabalhos, provas. No meio disso, também ele tem que se atualizar com a tecnologia para deixar o ensino mais interessante para os alunos. Com a atuação em várias salas de aula que acabam vendo o mesmo conteúdo de química, às vezes a atuação pode ficar um pouco repetitiva, mas sempre é gratificante quando vemos o interesse e a curiosidade de cada aluno. A vantagem da licenciatura em Química é poder buscar emprego como professor ou como químico, ampliando as oportunidades de trabalho. A vantagem de uma licenciatura é sempre estar surgindo estudantes, sendo necessário sempre a mão de obra de um professor. Agora, dentro das dificuldades do professor é conseguir uma vaga de emprego em escolas privadas, principalmente no seu início. Uma desvantagem do professor é que a carreira é horizontal. Uma vez como professor não tem muito atuação para crescimento. Se o professor se identificar, ele pode trabalhar como gestão escolar. A desvantagem do professor é o não reconhecimento social da profissão. A vantagem do bacharel é que pode atuar em diferentes áreas dentro de uma empresa. A desvantagem é que não existe uma carreira com vários níveis bem definidos para químicos bacharéis. Outra desvantagem é depender da industrialização do país. Se ela estiver em alta, há disponibilidade de vagas. Se estiver em baixa, é difícil ter vagas como bacharel de química. Então, o que pode ajudar muito o graduado em bacharelado em química é se mudar para um polo industrial ou ter disponibilidade de mudança de estado, cidade. Do contrário, ficará em busca do emprego. A remuneração do professor costuma ser a menor dentre os profissionais que fizeram graduação. É um ponto a se pensar. A remuneração de um bacharel em empresas de grande porte costuma ser maior do que a de um professor de ensino médio. O professor que atua em ensino não oficial, como cursinho pré-vestibular ou preparatório para concursos, costuma ganhar acima da média dos professores. Para quem quiser atuar na área e quiser estudar química, o meu conselho é realizar uma autoanálise e ver se gosta de certos assuntos,
a respeito da natureza, cosmologia, funcionamento por trás das coisas, curiosidades gerais sobre a natureza. A faculdade é bem teórica e lembra as aulas de física ou matemática da escola. Uma opção para quem tiver curiosidade em saber como seria uma faculdade de química é acessar aulas de graduação no YouTube e ver se identifica. Além das aulas teóricas da faculdade de química, temos também as aulas práticas, em que temos que realizar relatórios a respeito de cada prática realizada no laboratório. A atuação profissional do bacharel é bem diferente de um professor. Caso a pessoa sinta que não quer perder tanto contato com a química, a melhor opção é dar continuidade nos estudos, fazendo mestrado, doutorado e atuando como um bacharel pesquisador. Já se a pessoa gostar das aulas, contato com os alunos, quanto antes iniciar a dar aulas é melhor, porque a experiência nesse meio conta muito para a atuação profissional e conseguir um emprego como professor. O conselho para ambos, tanto o bacharel quanto o licenciado, é acrescentar tecnologias tanto nas aulas quanto nos estudos e análises em suas empresas. Fazer uso de muitas imagens, vídeos, infográficos, no caso do professor, games, e continuar sempre buscando e acessando os materiais da área para não perder o contato. Muito obrigado. Vitor, muito obrigada pela sua participação.